Eu não sei você, mas eu ainda acredito em amor à primeira vista. Pelo menos aquele match que dá certo já no primeiro encontro. Que foi o caso meu e da Andréia. Total. Gente, fazia 2 dias que eu tinha inaugurado o Lab, veio uma pessoa louca no meio da tarde. Eu. E falou, eu vim para conhecer seu espaço, porque eu tenho um projeto e eu quero te falar. E eu falei, eu tenho só 10 minutos, porque acho que eu estava vindo viajar. Então, ela falou o seguinte, eu sou psicanalista, eu tenho um produto chamado Cine Divã, que é um evento que fala sobre a vida, e a gente usa cenas de filme, não sei o quê, não sei o quê. Eu só escutei cinema, psicanálise. Gente, as 2 paixões da minha vida. Eu falei, sim, que data? E foi isso. Eu fui viajar, a gente marcou uma data, a gente praticamente não se conhecia. Não era praticamente, não se conhecia mesmo. E aí eu fui viajar de trabalho para Noronha aquela vez. E 2 semanas depois eu voltei, e acho que na semana seguinte já teve o primeiro Cine Divã. E desde então, o nosso relacionamento, ele só cresce. O relacionamento tem sido construído e tem sido tão incrível ver as sinergias, acho que, de valores, de propósito e o quanto a marca faz sentido dentro do Lab. Eu falo que a Andréia é parte do time do Lab, porque não nem consigo olhar de outra forma. Né? O Cine Divã, acho que é uma das coisas mais incríveis que acontece aqui dentro. E praticamente para todos os clientes a gente fala, nossa, tem um negócio tão legal que acontece aqui. Então, explica para o pessoal quem que é a Andréia do Lab, a Andréia do meu match perfeito. Agora você imagina para mim, tá? Eu acostumada a trabalhar na clínica com psicanálise, sala, poltrona, divã e tal. E aí uma pessoa bem legal comentou comigo sobre você e tal, um estúdio. Falei, oh, que legal, estúdio e tal. Então, você imagina quando eu cheguei aqui e me dei conta de que existia um lugar onde eu pudesse viver um pouco mais daquilo que eu sempre sonhei, que era a criatividade. Porque eu sempre ficava pensando, bom, psicanálise, atendimento, respeito com o atendimento, com a ética, com o paciente, com o formato de psicanálise. Mas o que eu posso fazer disso algo diferente para grupo, para fora, e que eu possa tentar brincar um pouco com a minha criatividade. Então, quando eu cheguei aqui para te conhecer, eu vi você, eu vi esse lugar e eu vi essa coisa lab, que é meio brincar com alguma coisa. Não tem muita regra, né? Você está testando ali. Não, eu lembro quando eu te dei tchau aqui, eu fui feliz, assim, pensei, gente, nem tudo está perdido. Existe um lugar que eu possa viver alguma coisa diferente como projeto. Foi isso também. Mas é isso, eu sou psicanalista já há 20 anos e eu sempre trabalhei bastante na clínica, sempre gostei muito de cinema. E aí testei em 2023, falei, gente, se você gosta tanto de cinema, André, então testa cinema, vê o que vai acontecer. Faz alguma coisa com isso. E eu lembro que eu fiz um curso na Academia Internacional de Cinema, curso de São Paulo, e passei... A gente estudou na mesma escola, né? Você também fez lá, não fez? Eu só fiz no Rio. No Rio. Mas é da mesma escola. Adorei, achei eles super profissionais. E aí tinha aula sempre, roteiro, prazos, que é uma coisa que eu preciso sempre. Você fez um curta? E aí fiz um curta. E aí, a partir disso, eu falei, gente, como que eu vou flertar com cinema? Ou é curta, ou é filmar, ou é filme. E eu comecei a perceber que eu estava indicando muito para pessoas, assim, filmes, inclusive, às vezes, para pacientes, para conseguir explicar algum... Acho que aterriza, né? Contexto emocional, alguma nomeação, porque sempre é legal fazer uma analogia na clínica com alguma coisa. E eu acho que os filmes sempre ajudaram, então eu sempre assisti muito filme e faltava, assim, escoar para algum lugar. E foi aí que eu criei o Cine Divã. E foi sucesso desde o começo, né? Eu comecei a fazer um de Cine Divã numa sala no Cine Passeio. E assim, vamos conhecer o projeto. Então, assim, o que é? As pessoas no começo foram muito generosas. O que é? Não sei, vou. E aí foi indo, assim, como eu digo, na minha vida é tudo ensaio. Eu também queria ensaiar para ver se ia dar certo. E eu comecei, ensaiei, fiz e falei, gente, pegar uma pipoquinha. Quando eu olhava, todo mundo quieto, assim, assistindo filme, eu falei, gente, é isso, é isso. As pessoas, como se estivessem na sala da minha casa, e eu mostrando para as pessoas, olha esse filme, olha esse trecho, o que vocês acham, vou falar para vocês aquilo que eu acho também, agora falem vocês. Eu falei, é isso. Eu acho que diferente de uma clínica que você está falando com uma pessoa, ali você tem a oportunidade de falar para um coletivo, né? Porque eu acho que o cinema ele tira um pouco a seriedade, o medo de você ir para uma análise, porque tem gente da minha família que fala, por que você não vai fazer uma análise? Não precisa, não tem problema nenhum. Primeiro indício, né, que precisa fazer. Mas o cinema dá essa quebrada. Não, é um bate-papo. Ele começa a ser mais leve, sabe? Obviamente, todo mundo que sai do Cine Divã pergunta, nossa, eu quero muito que ela seja minha analisa. Eu falei, acho que ela não tem mais espaço. Aproveite o Cine Divã. E eu acho que é justamente isso, né? Então, a arte,
ela te dá uma licença poética, né? E parece que é cool, não estou indo lá porque eu tenho um problema. Que até faz parte da análise você chegar no momento e reconhecer que você tem um problema, né? Para daí você começar a ser analisado de verdade. Então, eu acho que tanto, tipo, visitar museus, exposições, ir num show de música, enfim, cinema, é um primeiro passo, né? É porque ela dá assim uma atenuada um pouco dentro desse primeiro momento, assim como num processo terapêutico, não é? Você não chega já logo entrando em contato com o teu mundo emocional, até porque você tem mecanismos de defesa. Então, se a gente for pensar também no Cine Divã, eu gosto dessa coisa de eu falo um pouco, agora a gente vê um pouco dos filmes, para aos poucos as pessoas entrarem em contato e não ser alguma coisa você vai precisar sentir. Então, eu acho que também é um jeito de trazer o sentir, o mergulhar, mas muito pela arte. Então, Tipo, a arte, tá tudo ela... bem, não precisa vir com armadura, com nada, não vamos perguntar Não, nada. primeiro vem pelo simbólico e depois a gente tenta trazer o concreto. Se você quiser, você pode ficar só no simbólico mesmo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Até porque é muito livre. Tem gente que vem, entra em contato e fala, e tem gente que fica quietinho, só ouvindo para poder sentir, talvez pela primeira vez, muita coisa. Até digerir, entender a informação, né, de como que aquilo impactou. A gente já teve vários exemplos diferentes aqui dentro. De pessoas que falavam muito, de pessoas que vinham chorar no final para conversar um pouco sobre aquilo, mas não num lugar que foi tão profundo que a pessoa não tem uma ferramenta para lidar com o sentimento, mas é só que bom, fez uma primeira abertura ali, desse primeiro contato com você mesmo ali dentro, deu um exemplo bom que a gente é muito simbólico, né? Então, histórias foram inventadas para poder facilitar a gente a aprender as coisas, né? Então, tem muita analogia para tudo. É muito mais fácil a gente lembrar de ensinamentos com... igual da Bíblia, né? De parábola e não sei o quê, as histórias da caverna. Tipo, sempre tem uma analogia. Mitologia. Sempre. Facilita para a pessoa entender e acessar. O que está acontecendo é aquele exemplo, aquela história e tudo mais. Daí fica mais claro, né? É mundial. É mundial. Eu acho que o mundial traz tanto o filme como algo que é um sentimento de todo mundo, quanto o grupo do Cine Divã, que foi se tornando com o tempo uma roda de conversa, que antes era muito mais para ouvinte, e depois eu percebi que o meu papel ele acaba sendo cada vez menor, porque eu estou ali meio que para fazer o grupo costurar por ele mesmo. E é sempre surpreendente. É tipo uma intermediadora ali. Eu acho sempre muito rico. Acho que as pessoas têm muita capacidade, estão só esperando um momento para conseguir falar mais sobre elas, assim, uma oportunidade para conseguir trocar. E, graças a Deus, poder fazer isso presencialmente hoje. E num ambiente que ela se sente segura também, né? Que a gente acaba tendo um grupo que é muito legal e elas se sentem confortáveis no meio... Não é só para mulher, mas acaba vindo só mulher mesmo. E existe esse lugar de conforto, até porque a gente faz com número reduzido, de 12, 15 pessoas no máximo, até para, acho que, existir essa sinergia, né? Entre as mulheres. Eu acho que precisa ter mesmo existe uma certa contenção minha ali no grupo, mas é como se fosse uma borda grande, assim, para que dentro possa ficar solto. Porque senão não é verdadeiro, senão fica muito controle, muita teoria... E a gente perde muito do que um grupo pode produzir, né? Tanto que no começo as explicações eram maiores do que o tempo que a gente tinha no final de conversa, né? Mas isso aí é toda neurose minha, tá, querida? Neurose sua? Porque eu pensava, gente, deixa eu garantir a teoria, porque eu não sei se eu sou muito boa com o Cine Divã. Então, assim, qualquer coisa foi Freud que disse. E foi esse livro aqui, foi esse filme. Então, não é culpa minha. Eu tenho artigo para tudo, para comprovar tudo que está sendo dito. Aí depois eu falei, não, Andréia, mas espera aí, acho que você pode entrar mais um pouquinho sendo Andréia e falando que a Andréia espontaneamente acha. E aí eu comecei a achar que ficou mais legal. Nossa, 1000 vezes, né? Já foi legal desde o começo, mas a gente que acompanha do 1 até o último que a gente fez, está sendo uma evolução muito legal. E a cada Cine Divã já tem sido diferente, né? Experiências diferentes. Mas você acha que o Cine Divã é uma transição da sua clínica e o Cine Divã é o final? Ela literalmente é uma porta para outras coisas. Ela é só uma porta. Ela pode continuar sendo algo sempre que vai estar ligado com cinema e com psicanálise, mas ela não é saturada. Sempre tem coisa para fazer no lugar, porque eu acho que sempre tem filme novo, sempre tem tema novo, e mesmo que eu faça o mesmo filme, o mesmo tema, o grupo vai produzir algo novo. Então, eu sempre gosto de trabalhar com algo que nunca seja a mesma coisa. Eu acho que o formato cinema, tela e conversa em grupo sempre pode acontecer. Talvez eu mude um pouquinho o formato ali para um projeto ou para outro, mas isso é uma das formas que eu vou ter de falar de mundo emocional. Ou seja, você tem pretensões de criar outras formas, outras ferramentas de falar de mundo emocional. É até um pouco mais longo, eu tenho vontade de fazer algo um pouco mais longo
mas como imersão também. Porque eu sinto que, além das pessoas quererem mergulhar um pouco mais até com terapia comigo depois, enfim, ou tentar dar ter um jeito de trabalhar um pouco mais o que elas viveram ali, eu sinto que o Cine Divã é um convite para começar a sentir. Agora, se você gostou de mim, da minha voz, da minha cara, se você gostou da ideia de grupo, se você gostou de entrar em contato com algo que que seja ligado à criatividade ou à arte, eu pensei numa imersão maior. Inclusive, assim, uma das ideias para 2025 é um encontro que eu chamei de pausa. Criei esse nome e pensei pausa, porque eu acho que é o que pode definir sair da loucura da vida, fazer uma pausa para pensar, gente, estou sendo eu mesma, quem sou eu aqui, o mundo lá fora, tá tudo certo, e voltar para o mundo. E aí eu pensei em começar a fazer isso, que seja uma imersão de um dia inteiro. Não só com o Cine Divã, daí são outras ferramentas. São outras ferramentas. O Cine Divã está lá já. São outras ferramentas. Você pode me inscrever em primeiro lugar? Claro que você já está na lista para poder experimentar essa imersão. Porque eu sempre tive muita ideia, eu estou louca para fazer isso com as pessoas. Então, acho que também é o momento de eu fazer com que as pessoas vivam uma coisa que eu acredito muito, que é a experiência emocional, porque é só vivendo a experiência emocional que a gente aprende algo da gente. Que legal. Tem uma frase sua, não é sua, você já me disse de quem que era, mas eu já esqueci, mas é algo que você sempre fala, ou nos encontros, ou quando a gente está conversando, que você nunca esperou uma vida feliz, mas que a sua dor ou o seu objetivo de vida é ter uma vida interessante. E é tão legal essa forma de ver, porque a gente está sempre em busca de felicidade, enfim, do sentimento de alegria o tempo todo, que é impossível, até que você precisa do outro lado para você sentir. Precisa. É a dualidade, né? E o que é uma vida interessante para você? O que consiste ter uma vida interessante? Como posso mudar a minha forma de olhar a vida? Você sabe que isso de vida interessante, ela foi uma construção, né, dentro da minha percepção de mundo. Porque antes eu tinha sempre essa ideia, né? Então as pessoas precisam estar bem, ter o belo e evitar sofrimento. Depois eu fui começando a perceber que essa coisa da felicidade, o ser feliz, que é essa coisa meio ditada, o que é mesmo, literalmente, assim, sem querer ser clichê, o que realmente é ser feliz. Ser feliz para quem? E aí eu comecei a pensar muito e a ouvir muito do Contar do Caligares. Ele fala muito sobre isso. Ele é um psicanalista maravilhoso, faleceu recentemente, e ele falava muito sobre ter uma vida interessante e não estar em busca da felicidade. Primeiro, porque ele acha que a felicidade é algo construído pela cultura, que vai dizer para você o que é felicidade. Então, ele acredita que, para a gente poder ter uma vida interessante, nem sempre a gente vai fazer algo feliz. Às vezes, a gente vai passar por uma crise, às vezes, a gente vai passar por uma separação, pela saída de um trabalho, por uma doença, para a gente tentar ressignificar alguma coisa na vida, ou poder parar para pensar em uma coisa que eu acredito muito, que é assim, eu estou próxima de quem eu sou? Eu estou vivendo a vida meio que a minha cara? Então, a vida interessante, para mim, me interessa muito mais. Como se eu achasse assim, que eu fosse chegar um dia no final da minha vida e fosse estar fazendo essa pergunta para mim. André, tua vida foi interessante? Você fez coisas que você queria? Você aprendeu? Você experimentou? Você se divertiu? Você sofreu? Então, eu estou sempre em busca de tentar fazer com que a minha vida tenha desse algo que eu não conheço, dessas experiências, e aí vai do limite de cada um. Eu tenho também um limite a respeito do quanto o interessante pode prejudicar algo dentro da minha vida ou dentro de algum valor meu. Como assim? Ninguém pode ser totalmente livre. Entendi. Então, eu acho que a minha liberdade é a liberdade que eu suporto. Eu acho que cada um tem que encontrar qual é a liberdade que suporta. E isso também tem a ver com uma vida interessante. Ele disse, por exemplo, na história dele, que passou por separações, viajou muito, então sentiu muita falta de estar com os filhos, uma fase da vida. E para mim, e eu, Andréia, também me questiono sempre quais são as perdas, quais são os ganhos, para que o interessante seja muito mais de eu estar sempre me ampliando do que eu de eu estar feliz. Que antigamente você falava que estar feliz era evitando o sofrimento, né? Então, hoje o sofrimento ele faz parte da tua vida interessante. Ele precisa porque uma vida interessante não é uma vida sem falta. A falta na vida, o olhar e falar, minha vida está mais ou menos, isso aqui podia, isso aqui não podia, isso é muito real. A gente foi criando, sei lá de onde, a ideia de que a gente vai chegar num lugar de felicidade onde a gente não vai precisar lidar com essas faltas.
Mas a falta é que faz a gente ter que ter desejo. Então, é uma coisa muito misturada. A vida é interessante, uma vida muito misturada com prazer, desprazer, aprendizado, não aprendizado, sofrimento, não sofrimento. O desejo, ele está na falta, né? O desejo, ele precisa existir, não é na realização. A partir da falta. Nem que você não realize. Porque é o processo dele, essa jornada do desejo que é estimulante, né? Que eu quero. Mas aí eu já fiz, agora eu não quero mais. É um problema? Não. E agora? E agora? Pulsa. A vida pulsa quando a gente deseja. Aí você se movimenta, né? E você falou uma vez também sobre que você acredita que as pessoas estão vivendo errado, sentindo errado. Eu fiquei pensando agora, quando você falou assim, de uma vida feliz, né? Mas para quem? Até porque a gente mede a nossa felicidade o quanto a gente está correspondendo à expectativa do outro, né? Então, genuinamente, você está falando que você está feliz, mas no fim você não está. Você só está feliz porque você atingiu uma expectativa de pessoas, de um público que estava te assistindo, né? Então, na verdade, a tua felicidade é fake o tempo todo. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar mesmo. A gente só tem a certeza dessas coisas quando a gente volta para parar para pensar... Gente, o que eu tô próxima de mim? Isso aqui tem a ver com a Andréia? Eu sempre faço muito essa pergunta para mim. Claro, depois de 5 anos de análise, eu já consegui fazer com mais naturalidade essa pergunta para mim, nascendo no meio de 4 irmãs, onde eu queria ser parecida com uma com a outra, enfim. Eu precisei existir, então eu estou sempre... Andréia está sendo Andréia. Mas eu sinto que viver errado é justamente a gente estar vivendo afastado de quem a gente é. A gente está vivendo eu tinha que ser uma Andréia, mas assim, eu tinha que ser uma Andréia que podia falar aquilo, eu tinha que ser uma Andréia que se comportava. Não é sobre você jamais, né? E aí é legal, porque obviamente que seria amada e valorizada, quem não quer, o ser humano quer. Mas tem aquela perguntinha que a gente precisa fazer para a gente mesmo, que é, tá, Andréia, mas cá entre nós, você está sendo você? Você está? Tá tudo bem aí dentro, né? E, na verdade, é uma pergunta difícil, porque a gente precisa saber da gente para saber se a gente está sendo a gente. Uma coisa filosófica aqui. Mas eu acho que o viver errado é não poder sentir. É evitar o mal-estar. Eu acho que a gente tem que entender também, assim, não que eu não precise evitar o mal-estar quando a coisa é meio pesada mesmo. Quando tem uma situação muito difícil que eu tenho que... não entrar tanto em contato, tudo bem deixar ali numa caixinha. Até você tem que sobreviver também, né? No meio disso tudo ainda. Sobreviver. Aí está o maravilhoso mecanismo de defesa que a gente tem de não precisar entrar em contato com tudo. Mas quando a gente pode, minimamente, é isso que faz com que a gente esteja vivendo na nossa pele, sabe? Vivendo a partir da gente em primeira pessoa. Então, eu acho que viver errado é você tá falando, você tá discursando, você tá vivendo, mas lá no fundo aquilo não é teu. É um desperdício. Eu escutei um podcast essa semana chamado... Tipo, o nosso cérebro está apodrecendo, né? Então, ele fala do termo que foi utilizado muito ano passado, do brain rot. Você já ouviu falar? Não, o que é? Que é realmente esse cérebro apodrecido, porque a gente procura estímulos o tempo todo, né? Então, ele nesse podcast fala até... Ele falou assim, do comportamento de um rato. E daí ele fala assim, desculpa os ratos, porque até eles sabem o momento de parar e de girar a roda. Ele já vê que não tem mais recompensa naquilo, ele para. A gente não tem mais. A gente não tem mais esse filtro de saber parar, de saber pausar. A gente terminou um estímulo ali de um vídeo que a gente viu, a gente já vai mudar para outra coisa. Porque o desconforto de não ter nada ali e de ter que estar em contato com você mesma é horrível para quem não busca esse autoconhecimento. Então... E esse foi a palavra que marcou o ano de 2024, em todos os estudos e casos e tudo mais, que é o apodrecimento do cérebro, né? Então, ele não tem mais estímulos significativos, ele anda pelo automático e ele está pior do que um rato dentro de uma gaiola rodando a roda. Porque a gente precisa entender que parar para apreciar uma coisa não é apreciar, olha só que lindo isso que está acontecendo na minha frente. Não. Parar para o que está passando por mim. Qual é o sabor dessa comida? O que essa pessoa está me falando? O que é essa conversinha de 30 segundos aqui? O que eu estou sentindo? Eu estou aqui na praia. Eu ouvi o barulho do mar? Ou eu vim para a praia e nem sei o que está acontecendo? Mas isso não é, analisar tudo o tempo todo? Não, é sentir. É sentir, é diferente? Porque analisar... E é interessante você falar isso, porque sentir ele tem a ver com percepção, com sensitivo. Tá. Momento presente é um jeito ótimo de lidar com isso, porque a gente está sentindo o gosto, a gente está sentindo o cheiro, a gente está sentindo a voz, a gente está sentindo o barulho do mar. Só não está prestando atenção.
Só que quando você está pensando, será que eu estou sentindo? Será que eu estou sentindo? Essa é uma coisa muito neurótica, não é esse o objetivo. Mas se você para minimamente e pensa, o que eu estou fazendo aqui agora? Gente, nesse momento, eu estou aqui gravando um podcast aqui nessa mesa, com luzes, falando, nesse segundo, hoje. Para você ter uma ideia, a gente está tão longe de tudo isso que a gente tem que parar para lembrar, para pensar que a coisa está acontecendo agora. Você falou, daí eu me liguei de novo no espaço. Olha o que a gente está fazendo com o tempo. Olha o que a gente está fazendo com o tempo. E aí vamos pensar assim, se fosse numa época que culturalmente a gente tivesse que fazer muito pouco, tipo, talvez só esse podcast em uma semana, a gente já pensaria com outro ritmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Com outra apreciação. Com outra apreciação. Quem que está ditando isso pra gente? Não sei, mas vou questionar. Mas aí você aprecia a partir do quê? Tipo, a partir das percepções mesmo, a partir do momento presente, a partir disso, de parar e falar. Mas de nenhuma referência, né? Muito pela gratidão, eu acho. Gratidão é meio que, gente, parece legal. Clichê, né? Parece clichê. Da gratidão. Eu tinha um bode dessas influencers que ficavam falando de gratidão, gratidão, de gratidão. Mas, no fim, o negócio funciona, né? Porque gratidão não é, muito obrigada por estar aqui. Não, gratidão é assim, gente, sério que eu estou aqui? Estou viva. Nossa, que legal estar ouvindo. Gente, essa conversinha aqui no mercado é uma conversinha no mercado. Eu não tenho que desvalorizar a conversinha no mercado. Qual é o crivo da conversinha no mercado ter sido uma boa experiência? Essa é a gratidão. Tá ótimo esse dia, foi ótimo. Apesar de, né? É a gente pegar leve com a gente, tá? No quesito qualidade das experiências. Então, a pessoa, no caso, o ideal é sair do papel de fazer tanto o tempo todo e agora sentir. Mas é um trabalhão, né? É um trabalhão e eu acho que nem é um movimento que dê para fazer completamente de um lado para o outro. É um movimento que a gente faz muito que a gente faz na psicanálise, na psicologia em geral, que é a flechinha aqui e ali. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou sendo muito racional com alguma coisa e muito prática com alguma coisa, eu também estou podendo apreciar e sentir. O que não dá é parar de sentir. É 880 ali, não dá. Eu sou um pouco dos extremos. Eu acho que é onde minha psicóloga sempre bate na tecla. Tipo, tem um negócio acontecendo errado. Mas você não precisa virar a chave e agora isso, tipo, endemonizar um negócio e agora você só vai fazer do outro jeito. Não, porque eu tenho esse costume. Então, se isso está errado, então, tipo, vamos virar a chave, vamos fazer totalmente o contrário. É 180 graus. Então, é o equilíbrio disso mesmo, né? Ano passado, para mim, você sabe, né? Até fiquei doente no final do ano. Porque a pausa, para mim, ela vinha com muita culpa. Então, eu não me sentia, tipo, eu não mereço pausar, sabe? E não era racional esse pensamento, mas ele estava ali, implicado na vida já, sabe? Então, e aí quando ela vem e mexe num lugar mais sério que a tua saúde, daí você fala, tá, então meio que sou obrigada a pausar, porque eu preciso estar viva para fazer as coisas acontecerem. E aí eu pausei mesmo, enfim, fui viajar com minha filha, e aí era no meio do mar, então eu não tinha internet, foi tipo, a pausa ela é muito de desconectar real, e agora eu desconectar realmente de internet, de vida social, de trabalho, quando ela é da internet. E aí, desde que eu voltei, assim, não quero que seja só uma resolução de janeiro, espero muito que ela dure ao longo do tempo, de várias vezes que eu me senti, tipo, tinha terminado tudo, falei, não, acho que vou trabalhar mais. Eu falei, não, sexta-feira eu esqueci meu computador na agência. Quando eu cheguei em casa, eu falei, busco ou não busco? Falei, cara, se for uma emergência, eu consigo resolver do celular. Busco ou não busco? E fiquei naquela luta comigo mesma. Eu só vim domingo à noite porque segunda ia ter gravação e eu precisava pegar minhas coisas, assim. Parece pouco, mas para mim foi muito. Com certeza. E aí eu, tipo, vou fazer o quê? A Summer não está em casa, está de férias na avó, vou assistir filme. Vou cozinhar. E daí eu fui, tipo, tentando... Tudo bem, eu estava tentando preencher um pouco ali, porque estava meio esquisito não estar trabalhando. Mas eu fui tentando fazer outras coisas que também me davam prazer, né? Porque o trabalho, ele, de qualquer forma, de certa forma não, né? Ele me dá prazer. Então, por isso que eu gosto de estar conectada nele também. Mas não é só sobre isso, né? Claro. E o que você acha que a pausa faz nessa construção da vida da pessoa? Você vê que a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente, né? A liberdade que a gente tem dentro da nossa própria vida. É muito louco isso. E ninguém me falou nada, né? Então eu mesmo estava sendo um carrasco. Qual que é, assim, quem que manda na nossa vida? Isso tem muito a ver também, assim, com as bases da vida. A gente foi criado por possibilidades mais rígidas. A gente foi criado com
o ser mais solto, e se a gente não foi, ainda dá tempo de tentar ressignificar isso e falar, tá, cansei disso, desse formato, quero transformar em outro. Mas eu acho uma coisa muito moderna essa ideia de que você faz o que você quer com a sua vida, porque eu acho que quando tinha essa coisa muito de o trabalho há tanto tempo, tem que ter isso, e o casamento e tal horário, e formatos de vida. Você acha que isso era bom? Eu acho que isso fazia com que as pessoas não tivessem que se angustiar tanto com a liberdade de ter que escolher o que elas faziam. Mas, obviamente, que trazia um desperdício para que essas pessoas pudessem realmente ser autênticas. Porque, olha só, você ter que parar e pensar, gente, esqueci meu laptop, o que eu vou fazer? Eu vou assistir um filme, e agora? Agora eu vou fazer nada. Não, mas nada traz culpa. Mas culpa por quê? Não, mas então eu vou parar. Mas então, e agora? Será que vai ser só Gente, janeiro? Vai depender de quem? Insuportável. Vai depender de quem? Trabalho. E aí, gente, para que existir só produzindo? E tudo bem, mas aí você vai descobrir que o teu ritmo eu produzo. Quando eu paro, mas eu também não gosto de ficar muito parado. Eu gosto também de, eu não sei, aí é a Lari. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso de eu sei o que eu preciso ser, eu planejo minha vida e eu faço, para ter que dar aquela paradinha e falar, tá funcionando? Tipo, sou eu, tá fazendo sentido para mim, eu tô feliz, não tô feliz, vou mudar o formato. Então, no fundo, é muito legal a gente saber que a gente tem essa liberdade na nossa vida, mas a gente nem sabe muito bem o que fazer com ela. A gente cria empecilhos. Na criação, a gente sempre fala que é muito ruim ter muitas opções, então é bom você ter uma limitação criativa. Tá. Então, por exemplo, dentro de um cronograma de conteúdo para um cliente, eu trabalho com editorias, tipo uma revista. Então, toda segunda esse tema, toda terça esse tema. Porque se eu deixo muito aberto, você não sabe nem para onde você vai. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de podcast numa segunda-feira, a minha limitação ela está nichada. Eu sei que agora eu preciso pensar focada nisso daqui. Ajuda muito, do que toda semana eu tenho que ficar pensando em algo novo. É muito exaustivo. Chega uma hora que você não aguento mais, né? E a vida precisa ter essas bordas um pouquinho, né? Precisa. E você sabe que você falou uma coisa interessante, a pausa, ela causa culpa, né? Sim. E é muito interessante quando tem uma pausa por um motivo. Não, vou fazer, tenho pausa, é uma imersão, então eu preciso, vai um grupo, eu vou. Bom, eu faço. Então vou fazer uma viagem que vai ter uma imersão em tal coisa. Então eu vou, o grupo vai. Puta, isso é... Difícil fazer pausa sozinha, né? A gente mesmo. Hoje eu difícil. vou fazer uma pausa para mim e tal. Às vezes tem gente que fica doente e não consegue se colocar no estado de estou doente e vou ficar aqui na caminha relaxando. Mas isso é complicado também. Eu tenho alguns clientes que eles sempre falam, cara, essa parte minha, de viagem, de vida assim, eu não posso expor, porque quem trabalha aqui dentro não entende que eu preciso disso. Então, ou a gente tem que falar que é trabalho, ou a gente simplesmente não vai falar. Eu não chego nem perto de quem eles são, mas eu sinto essa culpa. Tipo assim, fiz fazer uma viagem de navio com a minha filha entre ano novo e não sei o que, começo do ano. Mas, olha... Eu fiquei estudando, tá? Eu li livro, eu pesquisei temas, eu não esqueci de você. Eu nem sei se está sendo gerada essa cobrança, mas eu já me sinto culpada de ter que dar justificativa o tempo todo. Então, isso é uma coisa que eu trabalho comigo. Para as pessoas entenderem que, cara, eu sou um ser humano, eu também preciso disso. E eu as pessoas entendem, para você entender também, né? Porque, tão diferente da clínica, se eu justamente quero que os meus pacientes possam viver a vida deles com a liberdade de serem quem eles são, inclusive tendo pausas, experiências e tudo mais, é muito legal. Às vezes teve um momento que eu ia tirar uns dias de férias, mas meio aleatórios, assim, tipo no meio de setembro. E aí eu lembro que uma pessoa comentou comigo, uma paciente: nossa, Andréia, é até muito legal ver assim que alguém pode parar em setembro e fazer uma viagem e voltar. Falei, sim, se programando dá. Então, assim, é claro que eu quero que quem esteja comigo possa sentir que a vida interessante também exige dessas coisas que façam com que a gente tenha que sair dessa culpa. Quando isso está resolvido entre a gente, o planejamento, a conversa, aí eu preciso ir, porque eu preciso ir livre. Mas eu preciso trazer isso também como uma parte minha da qual, uma palavra bem importante, eu não abro mão. Então, é legal a gente ter na vida essas frasezinhas assim, eu não abro mão de. Já parou para pensar nisso? Faz um exercício desse para você ver que legal. Acho que ano passado eu tinha combinado com a minha filha, de segunda a sexta a mamãe trabalha, mas sábado e domingo só se tiver um evento que eu precisar trabalhar.
Então, é um combinado. Tipo, ela não pode me ver com o celular na mão, porque ela acha que eu trabalho, porque, enfim, é uma ferramenta minha, né? Então, se eu me vejo lá, mãe, é o nosso final de semana. E aí, dizer não para propostas de trabalho no final de semana foi difícil. Imagino. Eu implementei alguns eventos e, tipo, ano passado, que foi a inauguração do Lab, também foi um ano muito atípico, né? Então, é muito mais corrido do que o normal. Até que chegou um momento, eu falei, cara, as pessoas precisam entender que eu tenho uma filha e que, tipo, eu existo além do Lab. Então, não Que posso... se as pessoas não entenderem também, eu não posso fazer nada, né? Isso, eu não posso porque eu tenho que buscar minha filha na escola. E eu não posso porque a gente combinou de fazer piquenique. Tipo... E sim, é mais importante que você. Não no nível... Mas entende? Não é desrespeitando quem você é, mas é respeitando quem eu sou. E é um exercício que eu tenho feito de tentar lembrar que, para mim, se for para pensar na parte de produção, para mim produzir bem para você, eu tenho que estar bem comigo primeiro. Mas, assim, é fácil falar... No dia a dia, é um conflito de exercício mesmo, né? Então, o que antigamente eu fazia, que eu retomei fazer, é meditar quando eu acordo. Porque se eu acordo produzindo... E, assim, eu acordo 5 da manhã no gás, assim. 1 milhão de ideias borbulhando na minha cabeça. Eu falo, meu Deus, eu preciso do meu computador. Está acontecendo. Porque é o meu... Eu esqueci como é que chama, quando você tem tem um momento criativo, mas tem um nome para isso, eu esqueci agora. E eu sou uma pessoa muito matutina. Então, para mim, é naquele momento. Mas eu não vou morrer se eu tiver que parar 15 minutos antes para meditar antes. Porque daí eu acalmo a mente, consigo direcionar melhor tudo que eu vou fazer. E aí, beleza, pelo menos são passos mais conscientes e não naquela euforia. Funcionava antigamente, eu falei, cara, sempre funcionou a meditação, eu preciso voltar para isso. E aí eu ainda preciso de meditação guiada, porque senão mesmo com meditação guiada, vai longe, né, o pensamento, daí eu tenho que aterrissar o tempo todo. Eu também. E aí eu tenho que criar esse exercício. E aí, para mim, a visão que mais faz sentido na minha cabeça, que eu consegui materializar, é eu sentada, olhando para um rio e meus pensamentos passando ali. E eu tenho uma varinha de pescar. Eu vou pegar só o que eu quiser. Tipo, esses pensamentos não me pertencem. Que legal. E se eu quiser pegar um desses, eu pego. Mas senão eles só estão passando e eu estou meditando. Então, isso tirou a minha culpa de pensar muito enquanto eu medito. Isso tirou a minha culpa de pensar muito enquanto eu medito. E de que está tudo bem eu ser uma overthinker. Eu vou ficar pensando o tempo todo mesmo. Só que entender que não quer dizer que eu estou pensando que é uma verdade ou que eu preciso pegar todos eles para mim. Então, quando eu começo a meditar e eu começo a dispersar em um monte de coisa, eu venho com a imagem do rio e me vejo sentada, assim, parada, olhando para o rio. Eu falei, só está passando. Só está passando. Enfim. Nossa, que imagem boa, porque é uma imagem, assim, de contenção, né? De não ficar tudo solto. Gente, vamos colocar dentro de uma borda, vamos colocar dentro de uma moldura. Está dentro de um rio. E o rio, e ele tem as duas margens. Eu enxergo as duas margens dele e ele está indo. Nossa, isso eu preciso muito fazer. Porque eu também transbordo muito em pensamentos e coisas, e ideias, e isso e aquilo. E aí executando é onde eu falo, agora vai aterrar isto, porque não adianta ficar lá no ar. Eu acho que com os meus clientes, as editorias me ajudam a fazer isso também. Porque eu limito e eu falo, beleza, por 3 meses eu vou pensar sobre isso aqui. E aí falei, tá bom, por 3 meses é isso daqui, eu não preciso extrapolar a margem do rio, tá bom, tá dentro desse lugar. Mas é um lugar dificinho, né? Precisa dar uma domada. Precisa, porque também é um desperdício ficar pensando um monte de coisa que pode ser super legal. E aí ele só continua lá no pensamento também. Se perde. Né? A questão da parte de atividade física, eu tenho um cliente que sempre fala para mim, cara, o teu problema é que você deixa a tua mente te dar argumento. Você não tem que deixar ela ficar brigando com você. Você sabe o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Não deu tempo da mente argumentar. E aí, toda vez que eu começo nisso, eu falo, cara, tipo, esquece, eu não quero conversar agora, eu tô indo fazer isso. Então, é igual, de novo, é uma simbologia, né? É uma, enfim... Exercício físico, você diz... de você, atividade física. Para te ajudar, sim. Enfim, atividade física normal, assim... Mas eu prefiro trabalhar do que fazer atividade física. Então, tipo, meu primeiro impulso é para aquele lugar. Daí eu penso, sim. Mas está tudo bem, eu vou conseguir trabalhar às 9 da manhã, não precisa ser 7 da manhã, sabe? Eu posso fazer isso no outro horário. Então, é mais essa... Mas aí vai ficando a coisa que eu acho legal, assim. Uma vez a minha ex-analista comentou, assim, sobre aquelas pizzarias que tem, assim, aquele sabor que só aquela pizzaria tem, que eles falam que é a moda da casa. Ah, sei. E eu acho legal a gente trazer para nossa vida, assim, o jeito que é o jeito da Andréa. Só a Andréa que gosta de fazer isso, de acordar, de fazer isso, de... Aí para ela cabe fazer o exercício tal horário da manhã, ou não, ou trabalho, ou para onde vai. E aí eu acho muito legal, porque isso que destaca você
de todo o resto do mundo, porque você descobriu aquilo que funciona para você. Que legal. Literalmente. Esse exemplo. Analogia com uma pizza. Adorei, eu quero começar a internalizar isso. E como que você se vê, tipo, em 2025? Qual que é o impacto que você quer gerar, ou para os seus clientes, ou para esse público que você tem construído, tanto com o Cine Divã, com os outros projetos que vêm? Você tem, tipo, um propósito de vida? Que ele está alinhado com o que você faz? Olha, meu propósito de vida continua sendo ter uma vida interessante, continua sendo ensaiar, porque a gente, ensaiando, a gente não tem muito essa preocupação em acertar. Então, ensaiar é, tipo, realizar as coisas que você quer, mas aí você dá um outro nome para ele não ter o peso do que... Porque, na verdade, você realiza até você decidir que se você quer para a tua vida. Tem que ter um tempo de teste. Entendi. Quando eu comecei a fazer o Cine Divã, eu pensei, vamos ver se você vai gostar ou se vai ser fake, que você vai ter que gostar. Aí um dia eu falei, não, eu gostei. Curti. Eu gostei, André, é isso. Não precisa incorporar uma persona. Não precisa incorporar uma persona. Então, é meio que isso, assim. Eu quero continuar ensaiando, eu quero continuar naturalmente trazendo o mundo emocional para as pessoas. Eu quero continuar naturalmente vivendo em sala de cinema, que eu acho que sala de cinema é um lugar muito legal. Nossa, e você tem que seguir o Instagram da Andréia, porque ela faz análise de filmes maravilhosas. E o que eu acho que é mais legal de todos é que você não é clichê. Você traz uns filmes do além, com um olhar do nada. Eu falo, meu Deus do céu, como que essa mulher assiste filme? Ela tá com uma caneta e um caderno na mão, realmente, tipo, pausando. O que esse cara falou mesmo? Qual que é a intenção desse cara? A impressão que eu tenho é essa. Não faço isso. Não? Não. Nossa, gente. Porque... Mas eu não faço isso no consultório também. Pausa só um pouquinho, paciente, que eu preciso entender o que você falou. A gente se acostuma a escutar uma coisa e aquilo marcar emocionalmente já. Deve ser a mesma coisa que eu faço, então, quando eu assisto filme. Nossa, que é muito legal. Eu falo, meu Deus, gente, olha a cena, como é que ela chegou nesse pensamento? Acho brilhante. Então, vale muito a pena seguir e assistir tudo que ela indica, que você até vai assistir com outro olhar, né? Aquele filme, talvez, para uma outra percepção. O que é legal que acontece no Cine Divã. Você já dá um spoiler daquilo que a pessoa tem que ser... Olha a partir desses olhos aqui, porque a gente vai estar falando de relacionamento, a gente vai estar falando, sei lá, sobre neurose, enfim, qualquer coisa. Então, você já dá um spoilerzinho para a pessoa intencionar o olhar dela também, porque isso ajuda, né? Ajuda. Senão você fica disperso. E ela chega lá sem saber o que vai acontecer. O Cine Divã, você não sabe que filme vai passar. Surprise. Isso. Nem para mim ela conta. Não tem graça. E aí, eu assistir filmes tem a ver com isso. Às vezes eu tenho um dia extremamente comum, clichê e tudo, e eu fico assim, gente, não foi nada interessante meu dia. Vou assistir um filminho para ver alguma coisa ali, sei lá, no interior da Dinamarca que aconteceu com aquele personagem. Específico. Eu acho que é por isso que eu vejo tanto filme. Eu preciso ver outras coisas. Às vezes a vida fica muito blasé para mim. Ela pode se tornar interessante mesmo dentro de casa a partir do olhar de outra pessoa, de um diretor que criou algo. Então, por isso que o cinema sempre vai estar na minha veia, nas minhas ações. Eu também acho que grupos... Eu estou amando grupos. Falem em grupos, me tragam grupos, me ensinem grupos. E isso de poder passar mais tempo com as pessoas. Porque, ano passado, eu fui para a Croácia para uma imersão. A minha irmã, que mora no Canadá, vai todo ano, me chamou. Eu falei, que legal, é um retiro o quê? Yoga. Não sei muito bem fazer yoga, mas vamos lá. E quando eu cheguei lá, gente, não era nada disso. Eu fiquei assim... Para mim, é tudo aquilo de juntar um monte de gente, fazer uma prática, escrever alguma coisinha que você está pensando e sair dos teus papéis, literalmente. É muito louco, porque você pensa, gente, o mundo nem é isso que você está achando. Você faz uma parada, pausa tudo e vê como é que você está, como é que as pessoas estão, o que você sente, o que realmente vale a pena. Então, quando eu fiz isso, eu pensei, eu quero fazer com as pessoas. Porque eu sempre assim, né? Eu faço uma coisa que eu gosto, quero que as pessoas também vivam isso. Porque se foi interessante para você, como tornar isso também uma ferramenta de deixar a vida do outro interessante, né? Essa é sempre a Andréia. As pessoas na minha casa também. Tem que fazer terapia. Você tem que assistir tal coisa. A mãe assiste aquele filme. Para minha irmã, você tem que fazer aquilo, aquela viagem. Então, eu faço isso com todo mundo. A Andréia fez isso comigo semana passada. Você tem que assistir tal filme que está no cinema, porque, só assiste. Aí fui lá, eu arrastei o pessoal aqui do Leve, das meninas. Eu falei, vamos assistir, porque a André disse que eu tenho que assistir. Quero ver que ferramenta que eu tiro dali, ou análise, enfim, é muito bom. Eu estou muito ansiosa pela imersão. Estou ansiosa pelo Cine Divãs que tem desse ano. A gente já tem uma agenda praticamente fechada. Sim. O que é muito legal. Super. E a parte boa é que, além dos que acontecem no Lab, você pode levar o Cine Divã para a tua empresa, ou trazer a tua empresa para cá também, para viver essa imersão.
Tua empresa, teu projeto, grupo de amigas. Grupo de amigas, super. E falando em marketing, business, assim, esse ano ele vai ser muito marcado por experiências de marca, né? Que ele já é muito o coração daquilo que a gente faz, só que marcas que não caminharem para esse lugar, elas vão perder relevância durante esse ano. Faz então, sentido. Eu acho que é muito legal para você que tem empresa ou um grupo, enfim, começar a trazer vivências, principalmente essas que acho que vai no emocional mesmo, né? Que desenvolve a pessoa, deixa ela melhor. E mais do que isso, é uma coisa humanizada, é uma coisa... Você não está pensando na produção dela, vou colocar você num treinamento aí para melhorar tal função. Não, vai se conhecer melhor como pessoa. Se a gente só faz isso, já melhora todo o resto, né? Então, acho que o CineDiva é uma ferramenta belíssima e de encontros, do social, porque a gente precisa muito do outro ainda, né? Ainda não, acho que sempre vai precisar sempre do outro. A prova do outro. É sério, você também? Que diferente, me ensina. A gente se amplia muito com o outro. E é engraçado que... É tão estranho, né? Que quando você compartilha com alguém que tem uma mesma dor sua, não mudou nada na sua, só que ela já parece menor. Então, acho que esse convívio ele é tão saudável, ele cura tanto também, né? Então, e é tão divertido, a gente sempre tem... Tem que ser divertido, senão também não tem graça. Não precisa ser feliz divertido o tempo todo, mas se for divertido e interessante, tá valendo. Por favor, com certeza. Para mim, o humor, nem acredito que hoje eu dei uma risada, uma gargalhada com alguém. Para mim, isso faz meu dia e torna minha vida muito mais interessante. Assim, o humor, ele é vida para mim, ar. E como que as pessoas encontram você? Para quem não conhece você, nem o CineDiva, nem os projetos. As pessoas me encontram no Insta, no andrea.chila, que é o Insta que eu acabo falando sobre cinema, sobre mundo emocional, sobre o mundo da Andrea, talvez o jeito que a Andrea vê o mundo a partir das referências que a Andrea acha que são interessantes para a Andrea. E em grupos, em situações e lugares onde sempre a pauta seja cultura, criatividade, mundo emocional. Ai, muito obrigada por você ter vindo, eu amei. Eu estou muito ansiosa por todos os projetos desse ano. Que legal, eu também. Pelo CineDiva, por essa imersão, que eu já nem sei, mas já quero. Eu já sei que preciso. Eu também preciso. Vai ser muito legal. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. E eu tinha que falar alguma coisa para encerrar? Eu já esqueci. Ai, coceira que me deu alguma alergia. Você não suou. Eu tô sentindo que eu tô molhada. Eu tava assim. Eu só fiquei com medo de sair molhada no vídeo, mas não, né? Não. Eu acho que eu vou finalizar. Posso falar outra coisa? Então tá. Eu, tipo aquele cara do Aperto Cinto, se o piloto sumiu, lembra? Ele que sai, assim, sai água, escorre água, assim, quando ele tá voando. Tô tipo essa pessoa, na cabine. Então, estou muito feliz que esse é o nosso segundo episódio do Labcast. E o objetivo do Lab é sempre dar voz a mulheres que são interessantes, né? Ou seja, todas são interessantes. Mas é um mundo onde o homem tem tanto palco já, e eu acho muito legal a gente poder dar esse lugar de voz, de honra também, e de celebrar quem a gente é. Então, é isso. Obrigada e fiquem atentos aí que logo mais vem mais um programinha no ar. Obrigada. Obrigada, maravilhosa. gente.